Boa tarde a todos, vereadora Beth, vereadores, funcionários e funcionários, público que nos assiste, internautas. Declaro abertos os trabalhos da 40ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 18ª legislatura, realizada dia 14 de novembro de 2024. E eu peço ao Luan que faça a chamada dos senhores vereadores. André Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Brisa, César Augusto, Elizabeth Emanuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, Maísa Fernandes, Luiz Hermínio Nicolai. Presentes. Esqueci alguém? Não. A vereadora Beth fará uma leitura do versículo da Bíblia. Boa tarde a todos. A leitura está no livro de Salmos. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Palavra do Santo Evangelho. Passamos ao pequeno expediente. Com a palavra ao vereador Carlos Alberto Sartori. Carlinhos é o primeiro? Carlos Alberto Sartori. Com a palavra o vereador Carlos Alberto Sartori. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente, funcionários da casa, internautas, imprensa. O que eu venho falar, eu pedir, eu não está na pauta hoje aqui das minhas matérias. É com referência aos cemitérios da Saudade e Cemitério da Paz. Então, nesses dias de finados, né, que eu tive visitando, assim como antes e depois também, muitas reclamações quanto os atos de vandalismo, né? Assim, tem quadra no cemitério da Paz, foi todas roubadas as placas, todas. A placa, tudo que era de bronze foi arrancado. Então, muitas famílias chateadas, né, entristecidas pelo fato dessa ocorrência de ter roubado, né, toda a parte que ali tinha o nome do familiar, a data de falecimento, nascimento, assim como crucifixos, tudo aquilo que fosse de bronze foi roubado. Então, muitas pessoas reclamaram. E também não é diferente no Cemitério da Saudade, que também teve vários túmulos que foi roubado, né, essa parte desse material que o vandalismo, né, rouba e vende. Eu acho que é uma coisa muito desagradável e entristece a gente, porque não só no túmulo de outras pessoas, acredito que até de um meu familiar também foi roubado, mas é muito triste, né? Eu acho que é muito a gente chega lá e vê que foi um lugar sagrado onde estão seus entes queridos, foi ali por pessoas de má fé causado esse dano. Alguns até estraga, né? Porque para arrancar, às vezes ela está encravada ali no granito, no mármore, então até acaba estragando o material da sepultura. Então a minha sugestão é o seguinte, que se tenha guarda no cemitério.
Porque não é possível. Antigamente tinha guarda, eu lembro que tinha guarda no Cemitério da Saudade, e hoje, com a falta desses profissionais, há essas invasões noturnas, né? Então, e fica assim, as pessoas reclamam e vai caindo no esquecimento, no descaso, e a gente não pode deixar isso. Nós somos aqui representantes do povo, temos nossos entes queridos também sepultados nesses cemitérios, e a gente tem que zelar pela memória daqueles que passaram por aqui. Não podemos deixar acontecer isso. Nós temos que reivindicar, sim, ao prefeito que seja estabelecido alguma coisa. Ou é um sistema de câmera, ou guarda. Coloca 2 guardas, 2 vigias. Eu acho que se algum ponto faltar iluminação, a gente tem que também estar vendo isso. O que não pode é deixar do jeito que está. As familiares chegam ali, além de muitas vezes triste por ter perdido um ente querido, chega lá com o mausoléu todo ainda mexido e revirado. Carlinhos, só dar uma parte. Pois não, vereador. Completando esse tema, também é um tema que a gente teve também papo, conversa com a população. Acho que, além de tudo que o senhor falou, a gente endossa também a fiscalização, a recepção desses objetos. Sim. Tem que ser aumentado também. Além de tudo, senhor, nós endossamos, também complementamos com essa ideia também. Porque se tem quem está roubando, tem quem está comprando. Então a gente tem que ver os 2 lados, né? Porque eu acho que se há um comércio, alguém está recebendo a receptação aí. Então acho que a gente não pode deixar assim. Eu orientei as pessoas que fizesse um BO, um boletim de ocorrência, porque se a gente se calar, vai continuar assim. A gente tem que fazer um BO, reclamar o direito, e a prefeitura, por sua vez, que ela é responsável pelos cemitérios, ela tem que tomar uma posição. O que não pode é ficar do jeito que está, né? A gente, sempre as pessoas reclamando e a gente tentando, mas a alternativa é essa. Tem que ter vigia ou ter um monitoramento com câmeras. Um outro assunto que eu gostaria de falar também é sobre um falecimento de um senhor. Ele foi morador em Eleutério, um senhor que foi chefe da Companhia Mujana, o seu Manuel Cardoso Batata, falecido recentemente em Campinas. Um senhor, um cidadão que viveu em Eleutério por longos anos e fez muito amigo, uma pessoa caridosa, uma pessoa inteligente, prestador de serviço para a população. Então, uma pessoa muito diferenciada, ele e a sua família. A esposa também já é falecida, dona Dirce, tem ainda filhos e netos que residem em Campinas. Então, é uma pessoa que trabalhou, né, fez a sua parte, não só como empregado da Companhia Mujana, mas também como cidadão daquela localidade de Eleutério. Foi juiz de casamento, entre outras funções que ele abraçou aqui em Itapira. Então, deixo aqui meus sentimentos a todos os seus familiares e amigos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Leandro Sartori. Com a palavra o vereador Fausto. Então, não havendo mais nenhum vereador inscrito, passamos para o expediente, já com o requerimento de licença de número 529/2024. Requeira Vossa Excelência, ouvido o colino plenário, para que dignes conceder-me licença de saúde para o período do dia 12 ao dia 14 do corrente mês, conforme atestado médico. Satisfação, vereador Antônio Caio, assino a vereadora Maísa Fernandes. Está em votação o requerimento da vereadora, aprovado por todos. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu requero a suspensão do expediente por até 15 minutos, a reunião de bancada. Pois não. Então, está em votação o pedido do vereador, aprovado por todos, suspenso por 15 minutos a sessão. Peço ao vereador Luan para que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto Sartori.
Carlos Brisa, César Augusto, Elizabeth Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, Maísa Fernandes, Luiz Hermínio Nicolai. Presente. Voltamos então ao expediente com a leitura do projeto de decreto 33/2024. Eu acho que é relatório. Hã? Não, o relatório já foi. Ah, não, desculpa, é o relatório. Passamos agora, eu pulei um item aqui, a gente vai fazer então a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Câmara Municipal de Itapira, Comissão Parlamentar de Inquérito, relatório final. Presidente Luan Santos Ostirola, relator Fábio Galvão dos Santos, membro André Luiz Siqueira. Introdução. Amparada pela Constituição Federal e Orgânica do Município e Regimento Interno, esta Casa de Leis, por meio do ato do presidente número 14/2024, constitui a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de apurar infrações e irregularidades apontadas em notícia vinculada junto ao jornal Tribuna de Itapira no dia 13 de julho de 2024, nas páginas A1 e A3. Consta do requerimento número 1, assinado pelos vereadores Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brito, César Augusto da Silva e Leandro Henrique Sartori, e aprovado em plenário no dia 26, na 26ª sessão ordinária, realizada dia 8 de agosto de 2024. Da instalação dos procedimentos e do prazo para a conclusão da CPI. O requerimento especial número 1/2024 foi protocolado por iniciativa dos vereadores Leandro Henrique Sartori, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brito e César Augusto da Silva, em 8 de agosto de 2024 e aprovado no mesmo dia. Tal expediente legislativo versa sobre requerimento para constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar gravações realizadas pela vereadora Maísa Gracinda Fernandes com diversos vereadores, agentes públicos e o prefeito municipal, tornadas públicas através de mídia, imprensa e redes sociais. Em 15 de agosto de 2024, o presidente da Casa de Leis, Luiz Hermínio Nicolai, editou o ato do presidente 14 de 2024, que constituiu no âmbito da Câmara Municipal de Itapira a Comissão Parlamentar de Inquérito com a seguinte composição originária: vereador André Luiz Siqueira, vereador Fábio Galvão dos Santos e vereador Luan dos Santos Ostirola. Em 14 de agosto, sob presidência do vereador Luan dos Santos Ostirola e na presença dos seus membros na primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, foram eleitos vereadores Luan dos Santos Ostirola, Fábio Galvão dos Santos e André Luiz Siqueira para as funções de presidente, relator e membro, respectivamente. Dos ofícios e reuniões, esta comissão realizou, conforme a documentação anexa, as seguintes reuniões: primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 14 de agosto de 2024. Segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 4 de setembro de 2024. Terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 18 de setembro de 2024. Quarta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 30 de outubro de 2024. Terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 6 de novembro de 2024. Sexta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 7 de 11 de 2024. E sétima reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, relatório final, no dia 12 de novembro de 2024. E enviou os seguintes ofícios: de 1 a 4 de 2024, solicita aos autores para que seja emendado o requerimento especial número 1 de 2024, com cópia de todas as vias mencionadas, 5 a 8 de 2024. Novamente solicita aos autores para que seja emendado o requerimento especial número 1 de 2024, com cópia de todas as mídias. 9 de 2024, convoca a vereadora Maísa Fernandes. 10 de 2024, convoca a vereadora Maísa Gracinda Fernandes. 11 de 2024, convoca a vereadora Maísa Gracinda Fernandes. 12 de 2024, convoca o vereador Luiz Hermínio Nicolai. 13 de 2024, convoca o vereador André Luiz Siqueira. 14 de 2024, convoca a vereadora Elizabeth Manuel. 15 de 2024, convoca o senhor Ronaldo dos Santos Vitório. 16 de 2024, convoca o senhor José Vicente da Costa Júnior. 17 de 2024, solicita esclarecimentos do prefeito municipal. 2. Do relatório. Inicialmente, cumpre esclarecer que este relator assumiu a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. Demora para dar uma resposta rápida e dentro do prazo da população. Preferiu utilizar expedientes com provas documentais apresentadas pelos autores e a oitiva dos envolvidos nos áudios, que entendeu serem incapazes de fidedigamente demonstrar a real situação. Este relator, na elaboração do seu relatório, procurou ser imparcial e analisar os fatos, não havendo qualquer juízo político ou temerário. Dessa forma, registra certeza no relatório imparcial e embasado nas evidências, sem qualquer viés político ou pessoal. Das provas e documentos da instrução.
Os meios da prova da maneira singela nada mais são do que tentativa de construção dos fatos da forma mais fidedigna possível, de modo que o julgador possa, com base naquela evidência, tomar sua decisão justa. Embora não caiba à CPI fazer julgamentos, cabe a esta comissão a descoberta de provas e indícios para serem apontados e encaminhados aos órgãos competentes para julgamentos se de fato existirem. Conforme será demonstrado mais especificamente abaixo, esse relator utilizou as seguintes provas: A. Notícia vinculada ao Jornal Tribuna de Itapira, no dia 13 de julho de 24. B. Áudios vazados. C. Vídeo postado na rede social Facebook pela vereadora Maísa Cristina Fernandes em seu perfil, admitindo ser responsável pelas gravações dos áudios. D. Oitiva dos vereadores Maísa Cristina Fernandes, André Luiz Siqueira, Elizabeth Manuel e Luiz Hermínio Nicolai. E. Oitiva dos senhores José Vicente Costa Júnior e Ronaldo dos Santos Vitório. F. Ofício de resposta do prefeito municipal. Das oitivas, abaixo os principais pontos das oitivas prestadas. Depoimento de Maísa Gracinda Fernandes, origem das gravações, mas explicou que as gravações foram feitas por orientação do servidor público, por precaução, após ela ter tido problemas políticos pessoais na Casa Legislativa. Ela assumiu que gravou conversa com os vereadores Mino e Beth, e com o servidor público Ronaldo e o comerciante Junião, usando um dispositivo pequeno emprestado pelo servidor que a orientou. As gravações ocorreram em diferentes momentos e locais, como o carro da Beth, como em um bar com Junião e Ronaldo, e na garagem ao lado da Câmara com Mino. 2. Edição e distorção das gravações. Maísa afirmou que os áudios e vídeos que vazaram foram editados, cortados e espalhados como fake news, distorcendo o conteúdo original e criando narrativas falsas. 3. Desabafo e arrependimentos. Ela explicou que fez um desabafo nas redes sociais após vídeos áudios vazados, expressando a sua dor e frustração com a situação. Em relação aos áudios onde fala com o vereador André, ela admitiu que no calor do momento e após um afastamento político fez acusações erradas. Ela se desculpou publicamente, afirmando que o André é uma pessoa honesta e que ela nunca teve intenção de ofendê-lo. 4. Sobre movimentação financeira de R$200 mil. Em relação às acusações envolvendo a suposta divisão de R$200 mil entre Maísa, Beth e Junião, mas esclareceu que com essa informação não partiu dela e explicou que foi a São Paulo com o de Beth, Junião e Ronaldo com a intenção de procurar um partido, destacando que em nenhum momento surgiu o assunto de dinheiro. 5. A situação envolvendo o IPA e IPVA. A Isa afirmou que no envolvimento da UIPA, uma questão de PVA, e que tinha como provar que as acusações de irregularidades relacionadas a isso eram falsas. Ela detalhou um episódio envolvendo o pagamento de PVA e uma amiga que ela ajudou com custos veterinários. Afirmou que, no momento de necessidade, sugeriu a amiga que ela pagasse PVA e, posteriormente, ela, Maísa, se comprometeria a pagar as despesas com a veterinária. Após uma briga, ela alegou que a amiga vendeu parte dos áudios de conversa entre duas para prejudicá-la. Destacou também que fez uma rifa para cobrir os gastos veterinários e que parcelou o IPVA em 12 vezes. Tendo visto que a amiga não realizou o pagamento, Maísa lamentou que isso tem impactado negativamente a UIPA, onde atualmente realiza apenas trabalho voluntário. 6. Sobre a suposta secretaria do André, Maísa disse ter certeza de que o vereador André não teria secretaria à sua disposição e que ele é um vereador e que em sua eleição ele garantiu que controlaria apenas como vereador, não deixando o mandato para ser secretário. 7. Gravações e áudios comprometedores. Maísa detalhou a situação dos áudios e vídeos que circulam envolvendo ela e outros vereadores. Ela contou que gravou conversa por precaução, por recomendação do servidor público, devido a problemas com seu grupo político. Mas, contudo, foi manipulado e distorcido, criando uma armadilha contra ela. Ela negou ter divulgado os áudios e vídeos, alegando que isso foi feito por terceiros. Maísa também afirmou que os arquivos em seu pendrive estavam corrompidos e não contêm o conteúdo original. 8. Questão dos servidores públicos. Mas se recusou a revelar os novos servidores públicos envolvidos na manipulação dos áudios, alegando que essa informação já foi passada pelas autoridades judiciais, Delegacia de Polícia do município de Itapira e Ministério Público, e que ela está sendo orientada pelos advogados a não compartilhar mais detalhes. 9. Declarações pessoais. Durante a oitiva, Maísa fez um desabafo, mencionando a apreensão emocional e a crise de saúde que está enfrentando, inclusive suplementando tratamento psiquiátrico. Ela se desculpou publicamente por qualquer erro que tenha cometido e reafirmou os compromissos com a honestidade, apesar de todas as adversidades. Ela também expressou a dor de sua situação política e pessoal, incluindo problemas com a mídia local, que a criticou. Ela pediu respeito e compreensão de todos. No depoimento do André Siqueira, ciência sobre a gravação. André respondeu que não sabia das gravações. Citações em áudios. André negou ter conhecimento de que teria uma secretaria à sua disposição e também desconhece a fala sobre aquisição de propriedades. Considerações gerais, o vereador André explicou que na época que os áudios foram divulgados, ele ficou surpreso. Destacou-se que, assim como a vereadora Maísa, ele também fez boletim de ocorrência e que a situação prejudicou muitas pessoas, incluindo ele e sua família. Ele termina pedindo que a justiça seja feita. Depoimento da Elizabeth Dorizete Manuel. Ciência sobre a gravação. A vereadora respondeu que não tinha ciência que estava sendo gravada. Citações e áudios. Com relação à movimentação de 200 mil envolvendo as vereadoras Junião, Beth
de união, Beth negou qualquer envolvimento e afirmou que essas conversas não saíram de sua boca. Enquanto a acusação que teria recebido de um lote, ela negou e afirmou que tudo que foi conquistado foi através do seu trabalho. Impacto pessoal dos áudios, Beth expressou quantos áudios vazados prejudicaram emocionalmente, afetando sua família, amigos e sua imagem pública. Ela mencionou que recebeu vídeos e mensagens críticas, questionando sua honestidade dado o histórico de seu pai. Pedido à CPI, a vereadora solicitou que a CPI investigasse e revelasse quem foram os servidores responsáveis por disponibilizar o gravador e pelo vazamento dos áudios e vídeos nas redes sociais, que, segundo ela, causaram grandes danos a ela e aos outros citados. Depoimento de Luiz Hermínio Nicolai, ciência sobre a gravação. Mina afirmou que não sabia que estava sendo gravado. Durante a conversa com a Maísa, ele explicou que estava em sua sala com ela, conversando sobre assuntos políticos e que nunca imaginaria ser gravado. Ele afirmou que o áudio que chegou à CPI foi editado e que a versão completa do áudio teria mostrado o tom e o contexto da conversa de forma diferente. Ele lamentou a ação da vereadora Maísa, chamando de enfiada desleal, principalmente por ter gravado a conversa sem seu conhecimento. Local da gravação, Mino afirmou com veemência que a conversa aconteceu somente em sua sala e que não houve gravação na garagem. Sobre movimentação financeira de 200 mil, Mino explicou que se tratava de um comentário político relacionado à tentativa de levar as vereadoras Beth e Maísa para outro partido. Ele negou que houvesse qualquer transação real ou corrupção, chamando a conversa de conversa fiada e sem fundamento. Impacto dos áudios e pedido de apuração. Mino lamentou profundamente os efeitos dos áudios vazados sobre a imagem pessoal como presidente da Câmara, destacando que foi prejudicado por palavras editadas e fora de contexto. Ele também manifestou interesse da apuração de quem foi responsável pelas gravações de vazamento, pedindo que investigasse os funcionários públicos envolvidos na situação. Conclusão do vereador, Mino expressou sua tristeza e decepção com a vereadora Maísa, especialmente por ter sido gravado em sua própria sala enquanto buscava orientações políticas pessoais. Ele pediu para que a verdade fosse apurada e que as pessoas responsáveis pela manipulação dos áudios fossem punidas. Depoimento de José Vicente da Costa Júnior. Ciência da gravação. Junião afirmou que não sabia que estava sendo gravado, descrevendo a conversa de bar e não uma reunião formal. Sobre a movimentação financeira de 200 mil, Junião negou ter ciência ou ter sido oferecido qualquer valor em dinheiro, dizendo que na época o rumor falava de 300 mil reais, mas ele nunca teve conhecimento disso. Suposta secretaria à exposição do vereador André e o roubo de projeto. Junião explicou que a discussão surgiu no partido a partir de um vídeo gravado pelo vereador André sobre a hora de abertura religando Vila Isaura, Rua Pênis do Peixe, e afirmou que sua afirmação foi um achismo do momento. Considerações sobre os áudios e contextos políticos, Junião afirmou que, como presidente de partido, estava envolvido em articulações políticas, mas que a situação envolvendo áudios foi uma tentativa de desestruturar politicamente seu grupo. Ele lamentou que as conversas acabaram sendo distorcidas e divulgadas, prejudicando sua imagem e sua campanha eleitoral. Esclarecimento sobre negociações de secretaria. Junião também comentou que o seu áudio mencionava negociações para a distribuição de secretarias eventual ao governo, mas reforçou que não existiu negociação e que, como presidente do partido, é natural participar de um governo. Sobre o local que ocorreu as gravações, Junião explicou que a gravação ocorreu em seu estabelecimento, enquanto ele e outros estavam bebendo cerveja e conversando. Ele revelou que Maísa se desculpou posteriormente por ter gravado e explicou que estava passando por uma situação emocional difícil. Ele declarou que aceitou as desculpas da vereadora e não levou adiante a possibilidade de uma ação judicial. Depoimento de Ronaldo de Santos Vitório. Ciência sobre a gravação, Vitória afirmou que não sabia que estava sendo gravado, reagindo com surpresa à gravação. Sobre a suposta secretaria à exposição do vereador André, Vitória explicou que a conversa foi em um contexto informal sobre a abertura de rua, mas destaca que ele não se aprofundou nesse ponto, indicou que foi apenas uma conversa de bar sem qualquer compromisso. Ato da gravação por Maísa e sua relação com ela, Vitório relatou que não tinha qualquer relação com a vereadora, Maísa, antes dos áudios, e que a conheceu apenas por meio de articulações para trazer pessoas para o partido. Depois dos áudios, ele afirmou que Maísa desapareceu de sua vida e que ela contatou por mensagem, mas ele não respondeu. Ele criticou fortemente a vereadora, chamando suas ações desumanas e desonestas, e afirmou que ela não deveria estar na Câmara Municipal. Vitório também acusou Maísa de macular sua imagem com áudios, prejudicando sua reputação. Áudio sobre possíveis negociações para as secretarias. Vitória afirmou que nunca teve contato direto com o prefeito sobre distribuição de secretarias e negou qualquer envolvimento em negociações desse tipo. 2.2.7 Ofício de esclarecimento do Sr. Antônio Hélio Nicolai, prefeito municipal. O prefeito negou conhecimento de qualquer tipo de gravação e afirmou não ter autorizado qualquer pessoa a fazê-lo, em qualquer circunstância. Afirmou não ter nada a declarar ou esclarecer sobre os referidos áudios, por que foi informado sobre a existência ou conteúdo deles. Destacou compromisso firme com os princípios da administração pública, especialmente os previstos na Constituição e que preza pela integridade e pela observância das normas que regem a conduta dos agentes públicos. Ele se colocou à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais. Das irregularidades e responsabilização.
A boa administração é o dever jurídico e político imposto ao administrador público, de agir de acordo com a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, motivação, economicidade, eficiência, transparência, publicidade, entre outros valores voltados à efetivação a uma gestão voltada para a satisfação do interesse público. Importante destacar que responsabilização tem como finalidade fazer que as coisas voltem ao estado original que se encontravam antes do dano ou pelo compensar o máximo possível a sequência do dano. Ademais, são necessários pelo menos 3 elementos para que haja responsabilização: a conduta, o nexo de causalidade e o dano. As irregularidades são condutas praticadas sem observância ou, contrariamente, ato normativo regulamentador. Assim sendo, nesse tópico, esse relator analisou condutas desenvolvidas em gravações. Torna-se claro e evidente para que a vereadora investigada incorreu em quebra de decoro parlamentar, pois suas ações atentam contra os princípios de respeito, dignidade e moralidade, que deve guiar sua conduta dentro das funções. Ao gravar clandestinamente conversas de outros agentes políticos, constituiu com violação grave desses princípios e configura um abuso de poder, além de um atentado à privacidade e à confiança no ambiente político. A gravação clandestina, como no caso da vereadora, configura uma atitude que vai de um simples erro de conduta. Esse tipo de comportamento envolve a violação da privacidade das pessoas envolvidas, além de ser uma ação tendente a prejudicar a imagem e a harmonia entre membros da Câmara ou entre diferentes poderes municipais. Cumpre-se destacar que o Supremo Tribunal Federal fixa o tema 237. É lista a prova consistente na gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Todavia, não foi constatado pelas oitivas e que foi afirmado que estava no local privado, reforçando que as práticas seriam os direitos individuais de privacidade e intimidade, valores fundamentais para a convivência democrática. A quebra de decoro não só descredibiliza o parlamentar, mas também enfraquece o próprio sistema político e a governabilidade, podendo minar a confiança da população nos agentes públicos e nas instituições democráticas. Conclusão: este relator, por meio da investigação dessa CPI, concluiu da seguinte forma: a gravação clandestina de conversas entre agentes políticos, realizada pela vereadora Maísa Gracinda Fernandes, é uma atitude que fere os princípios básicos da ética e da decência, que devem reger a atuação dos representantes do povo. Essa ação configura uma quebra de decoro parlamentar, e a sanção imposta por essa comissão é a perda temporária de mandato, consubstanciado no artigo 9º, parágrafo 2º, resolução 246 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, devendo, para tanto, a aplicação incorrer conforme o artigo 11 da referida resolução, em que a aprovação se dá pelo plenário em escrutínio secreto por maioria simples, mediante provocação da mesa, da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ou de partido político representado na Câmara Municipal. Dos anexos, fica fazendo parte integrante desse relatório, as atas de reuniões da CPI, as transcrições dos depoimentos, os ofícios de convocação e solicitação de esclarecimentos, o ofício de resposta do senhor prefeito, a juntada do documento da vereadora Maísa Gracinda Fernandes comprovando o pagamento de IPVA. Dos encaminhamentos, conforme o artigo 58, parágrafo 3º, no artigo 2º, Lei Federal 1539/52, o artigo 24, parágrafo 7º, artigo 34, parágrafo 15, Lei Orgânica Municipal, bem como os artigos 42 do regimento interno desta Casa, esse relator entende pelo encaminhamento de cópia desse relatório para a Comissão de Ética para Apuração e Processamento dos fatos apurados e aplicação do seu couber e para as autoridades competentes. Saudações, vereador Antônio Caio, assina o vereador Fábio Galvão dos Santos, relator dessa CPI. Agora, Bom, gente, tendo sido lido aqui o resultado final da CPI, ele passa em votação para concordância ou não dos vereadores, tá ok? E aí segue o processo da forma que tem que ser por lei. Então, todos têm alguma dúvida, quer que seja lida alguma parte novamente, ou posso pôr em votação? Pode? Então, está em votação o requerimento final do relatório de inquérito. Está em votação. Aprovado por todos. Agora eu despacho a comissão de ética da casa e para os órgãos competentes que depois tomarão as suas devidas, né, as possíveis punições ou não, da forma que for aquilo que tiver que ser feito, tá ok? Então o projeto vai, o inquérito vai agora às comissões de ética. Está despachado assim, aprovado por todos os vereadores.
Passamos ao projeto de decreto, agora sim. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo, artigo 1º, fica concedido, cidadão itapirense, no distrito do senhor Vladimir Vieira, pelos nesse marco expressados à comunidade itapirense. Artigo 2º, a entrega do título que alula o artigo 1º será feita em sessão solene da Câmara Municipal de Itapira, em data a ser definida pela presença da Câmara. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução desse decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º, esse decreto legislativo entra em vigor na sua publicação. Está o vereador Antônio Caio, assina o vereador Fábio Galvão dos Santos. Às comissões competentes. Passamos ao projeto de resolução da mesa. A mesa da Câmara Municipal de Itapira, nos suas atribuições legais, no termo do artigo 12 do Regimento Interno, resolve, artigo 1º, os artigos... O artigo 24, inciso 1, 44, 50, 127 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapira, aprovado pela Resolução 153, de 17 de setembro de 1990, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 24, 1. Apresentar em conformidade com o inciso 20 o artigo 34 da LOME, projeto de lei fixando subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários, e projeto de resolução para o presidente da Câmara, vereadores e vereadoras municipais. Observados os parâmetros dos artigos 29A, 37, 39, 57, 150, 153 e 153. Todos da Constituição Federal. Artigo 4º. A comissão representativa de que trata o artigo 35 da LOME será constituída na última sessão ordinária anterior ao recesso parlamentar, na legislatura subsequente à constituição da primeira sessão extraordinária após a eleição da mesa diretora. Artigo 50. A maioria, a minoria, as representações partidárias com número mínimo de um membro na composição da Casa e os blocos parlamentares serão líder e vice-líder. Artigo 127. O subsídio dos vereadores e vereadores será fixado através de resolução, observadas as disposições legais para vigorar na legislatura seguinte. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Mesa da Câmara Municipal de Itapira, assina os membros da mesa diretora. O projeto vai estar à disposição para que todos os vereadores tomem ciência, porque são correções ao nosso regimento interno, e o projeto vai à ordem do dia da próxima sessão. Passamos agora ao projeto de lei 96. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Fica revogada a linha F do artigo 1º da Lei Municipal de 4.625 de maio de 2010. Artigo 2º, fica denominada de Avenida Orlando de Andrade, antiga Estrada Municipal Orlando de Andrade, que tem início no Jardim Santa Marta, passando pelos bairros dos Pires e que se finda na Estrada Velha Itapira-Mojimirim. Artigo 3º, as despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por condotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na sua publicação. Sala do vereador Antônio Caio, assina o vereador Carlos Alberto Sartori. Às comissões competentes. O projeto de lei 97/2024. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, ficam denominadas as vias públicas Praça Era Verde, loteamento Jardim dos Ipês. Rua 1, Daniel Costa. Rua 2, Gilberto Monese. Rua 3, Dr. Ulisses Monese. Rua 4, Maria Silva Monese. Rua 5, Dante Epifânio Pio. Rua 6, Albano Pegorari Filho. Rua 8, Professora Mari Silva Pegorari. Rua 9, Professora Ivone Pegorari Vieira. Rua 10, Maria José Pegorari de Freitas. Rua 11, Neiva Maldi Fuirini. Rua 12, Maria Palmira Zanovelo Pegorari, Dona Inezinha. Rua 13, Dr. João Guerra. Rua 14, Professora Tereza Aparecida Monés Pegorari. Rua 15, Efrem Barbante. Praça Central, Albano Pegorari. Área Verde, 2, Bosque Maria Guerra Pegorari. Artigo 2º, as despesas com a aplicação dessa lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua aplicação. Sala do vereador Antônio Caio, assina o vereador Carlos Alberto Sartori e Luan dos Santos Osteró. Às comissões competentes. O projeto de lei 98. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo o seguinte. Ficam denominadas as estradas rurais do bairro do Tanquinho. Estrada 1, Laurindo Marcati. Estrada
provavelmente Estrada 2. Bonifácio Aurélio Marcati. Estrada 3, Ângelo Marcati. Ficam denominadas os bairros do Tanquinho. Rua 1, Julieta Riz Gatei. Rua 2, José Canivese. Rua 3, Augusto Marcati. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por condotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senador Antônio Caia, assina o vereador Carlos Alberto Sartori. Às comissões competentes. Terminados os projetos, passamos então aos pareceres. Parecer de número 192. E 193 juntos, né? Parecer 192, a Comissão de Ética que subscreve, reunido nessa data, carregado de opinar sobre o bojo da biografia presente propositura, com o intuito de outorgar ao cidadão Itaperiense, o ilustríssimo senhor Mirovaldo Farabello, opina pela tramitação do projeto. É esse o parecer, assina os membros da Comissão de Ética desta Casa. Parecer 93, as comissões que subscrevem, satisfará parecer favorável parecer ao projeto de decreto 29/2024, da autoria do vereador André Luiz Siqueira, que dispõe sobre a concessão de cidadão Itaperiense, o ilustríssimo senhor Mirovaldo Farabello. Acordado por exarar parecer favorável, eis que nesse impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que ele inclina a tramitação. Quanto ao mérito, deixa o critério pleno plenário. Esse parecer, assina os membros das comissões permanentes desta Casa. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requer que o projeto de decreto vá para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o pedido do vereador, está em votação. Aprovado por todos, o projeto vai à ordem do dia de hoje. O parecer 94 e 95. A Comissão de Ética que subscreve, reunido nessa data, carregado de opinar sobre o bojo da biografia presente propositura, com o intuito de outorgar ao cidadão Itaperiense, o ilustríssimo senhor Paulo Roberto Oliveira Preto, opina pela tramitação do projeto. Assina os membros da Comissão de Ética desta Casa. Parecer 195. As comissões aqui subscrevem, satisfará parecer ao projeto de decreto 30/2024, de autoria do vereador André Luiz Siqueira, que dispõe sobre a concessão de cidadão Itaperiense, o ilustríssimo senhor Paulo Roberto Oliveira Preto. Acordado por parecer favorável, eis que nesse impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica, que ele quer na tramitação. Quanto ao mérito, deixa o critério pleno plenário. Esse o parecer, assina os membros das comissões permanentes dessa Casa. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requer que o projeto de decreto vá para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o pedido do vereador, está em votação. Aprovado por todos, projeto à ordem do dia de hoje. Parecer 96, 197. A Comissão de Ética que subscreve, nessa data, carregado de opinar sobre o bojo da biografia presente propositura, com o intuito de outorgar ao cidadão Itaperiense, o ilustríssimo senhor Paulo Adriano Dias dos Santos, opina pela tramitação do projeto. Esse parecer, assina os membros da Comissão de Ética dessa Casa. Parecer 197. As comissões aqui subscrevem, satisfará parecer ao projeto de decreto 31/2024, de autoria do vereador André Luiz Siqueira, que dispõe sobre a concessão de cidadão Itaperiense, o ilustríssimo senhor Paulo Adriano Dias dos Santos, acordar por exarar parecer favorável. Eis que nesse impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica, que ele queria a tramitação. Quanto ao mérito, deixa o critério pleno plenário. Esse parecer, assina os membros das comissões permanentes dessa Casa. Questão de ordem, presidente. Pois não, Tendo vereador. em vista o parecer favorável das comissões, requer que o projeto de decreto vá para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o pedido do vereador, está em votação. Aprovado por todos, o projeto vai à ordem do dia de hoje. O parecer de comissão 198. A Comissão de Justiça e Redação, que subscreve, satisfará parecer ao projeto de decreto 32/2024, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Promoção Social, que dispõe sobre a apreciação das contas do senhor prefeito municipal relativo ao exercício financeiro e econômico 2021. Acordou por exarar parecer favorável. Eis que nesse impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica, que ele quer na tramitação. Quanto ao mérito, deixa o critério pleno plenário. Esse parecer, assina os membros da Comissão de Justiça e Redação. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista o parecer favorável da comissão, requer que o projeto de decreto vá para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o pedido do vereador, está em votação. Aprovado por todos, o projeto vai à ordem do dia de hoje. Parecer 199. As comissões aqui subscrevem, satisfará parecer ao projeto de lei complementar 18/2024, de autoria do vice-prefeito em exercício, que dispõe sobre a desafetação e concessão de direito real de uso de terreno pertencente ao município de Itapira, localizado no Jardim Tropical, para fins empresariais nas condições que especifica.
Acordado por exarar parecer favorável, eis que nesse impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica, aquele que na tramitação. Porém, embora o parecer seja favorável, esta desde já determinada a expedição de ofício ao Poder Executivo para que seja encaminhada a cópia da matrícula mencionada no parágrafo único do artigo 2º da propositura. Quanto ao mérito, deixa o critério colher no plenário. Se o parecer, assim nos vendo condições permanentes da Casa. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei complementar vá para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o pedido do vereador, está em votação. Aprovado por todos também. Projeto a ordem do dia de hoje. Parecer 2 de comissão de número 200. As comissões aqui subscrevem, se por exarar parecer ao projeto de lei complementar 19/2024, de autoria do vice-prefeito em exercício, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 1º do inciso 1 do artigo 3º e do artigo 5º, todos da lei complementar 6.246, de 24 de março de 2023. Acordado por exarar parecer favorável, eis que existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que ele inclina a tramitação. Porém, embora o parecer seja favorável, resta desde já determinada a expedição de ofício ao Poder Executivo para que sejam prestados alguns esclarecimentos quanto à subvenção. Quanto ao mérito, deixa o critério colher no plenário. Esse parecer assina os mesmos comissões permanentes da Casa. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei complementar vá para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o pedido do vereador, está em votação. Aprovado por todos. Projeto a ordem do dia de hoje. Parecer 201 das comissões. As comissões aqui subscrevem, se por exarar parecer ao projeto de lei complementar 2024, de autoria do vice-prefeito em exercício, que dispõe acerca da função modificada de chefe de seção de remoção de entulhos e da outras providências correlatas. Acordado por exarar parecer favorável, eis que nesse impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica, aquele que na tramitação. Quanto ao mérito, deixa o critério colher no plenário. Se o parecer, assina os mesmos comissões permanentes da Casa. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei complementar vá para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o pedido do vereador, está em votação. Aprovado por todos. O parecer de comissão 202. As comissões aqui subscrevem, se por exarar parecer ao projeto de lei complementar 21/2024, de autoria do vice-prefeito em exercício, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção econômica sob forma de ressarcimento de despesas e investimentos comprovados, exceção da estatus de alvará de funcionamento, diligências para execução de obras e parcelamento de solo urbano à empresa MP Comércio de Materiais Hospitalares Limitada. Acordado por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que ele inclina a tramitação. Porém, embora o parecer seja favorável, essa desde já determinada a expedição de ofício ao Poder Executivo para que seja encaminhada a cópia do procedimento que resultou da presente propositura e que justifica a subvenção. Quanto ao mérito, deixa o critério colher no plenário. Esse parecer assina os membros de comissões permanentes da Casa. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei complementar vá para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental pedido do vereador, está em votação. Aprovado por todos. Parecer 203. As comissões aqui subscrevem, se por exarar parecer ao projeto de lei ordinário 85/2024, autoria do vice-prefeito em exercício, que altera a tabela de evolução da receita, anexo de descrição dos programas, metas e custos, anexo de unidades executoras e ações, tabela de cinzas e ações por funções e subfunção, e anexo de prioridades e metas do plano plurianual 2022 a 2025, requerer a prorrogação do prazo por 15 dias, conforme o regimento interno. Quanto ao mérito, deixa o critério colher no plenário. Se parecer, assina os membros de comissões permanentes dessa Casa. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões. Ah, não. Desculpa. Então vai seguir o prazo regimental de 15 dias, continua nas comissões. O 204. As comissões aqui subscrevem, se por exarar parecer ao projeto de lei ordinário 36/24, autoria do vice-prefeito em exercício, que altera o anexo dos metas fiscais, anexo de metas fiscais atuais comparados com os fixados nos 3 exercícios anteriores, anexo de programas, metas e custos, anexo de unidades, estruturas e ações, e anexo de prioridades e metas da lei de diretivas orçamentárias para o exercício 2025, e querer a prorrogação do prazo por 15 dias, conforme o regimento interno. É isso de parecer, assim nos membros de comissões permanentes dessa Casa. O projeto também segue o prazo pedido de 15 dias. Continua nas comissões. Parecer 205. As comissões aqui subscrevem, se por exarar parecer ao projeto de lei ordinário 95/2024, de autoria do vice-prefeito em exercício, e denomina declara do Guedes, a ponto que dá acesso ao bairro do Córrego do Coxo. Acordado por exarar parecer favorável, eis que nesse impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica, que ele quer na tramitação. Quanto ao mérito, deixa o critério colher no plenário. Se o parecer, assina os membros de comissões permanentes dessa Casa. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei ordinária vá para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o pedido do vereador, está em votação.
Aprovado por todos. Vai a ordem do dia. Encerrados os pareceres, passamos ao voto de pesar número 645. Pesar pelo falecimento da senhora Leontina Augusta Nicioli da Silva, autoria Fábio Galvão dos Santos. O 646, Pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Costa Toffoli, autoria Fábio Galvão dos Santos. 647, Pesar pelo falecimento do senhor Paulo Roberto Palandi, autoria Fábio Galvão dos Santos. 648, Pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Pires Barbosa, autoria Fábio Galvão dos Santos. 649, Pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Negro, autoria Carlos Brisa. 650, Pesar pelo falecimento da senhora Maria Ivone Palmeira, autoria Fábio Galvão dos Santos. 651, Pesar pelo falecimento do senhor João Lourenço da Silva, autoria Fábio Galvão dos Santos. 652, Pesar pelo falecimento da senhora Nelly Pimentel K, autoria Fábio Galvão dos Santos. 653, Pesar pelo falecimento da senhora Marilza Aparecida Viola, autoria Fábio Galvão dos Santos. 654, Pesar pelo falecimento da senhora Elaine Cristina de Oliveira, autoria Fábio Galvão dos Santos. 655, Pesar pelo falecimento da senhora Adriana Pereira Gurgel, autoria Fábio Galvão dos Santos. 656, Pesar pelo falecimento da senhora Francisca Brandão Marcondes, autoria Fábio Galvão dos Santos. 657, Pesar pelo falecimento do senhor Santos Félix Pereira, autoria Fábio Galvão dos Santos. 658, Pesar pelo falecimento do senhor Jonas Henrique da Silva, autoria Bete Manuel. 659 Pesar pelo falecimento do senhor Manuel Cardoso Batata, autoria Carlos Alberto Sartori. e o 660. Pesar pelo falecimento da professora Maria Inês Rocha Rovares, autoria Carlos Alberto Sartori. Faremos 1 minuto de silêncio em respeito aos falecidos. Passamos aos requerimentos. 530, Voto de congratulação com a equipe de bocha do Penhão, pela conquista de campeã da Copa Itapira de Bocha, autoria Carlos Brisa. a ordem do dia de hoje. 531, Voto de congratulação com o ex-vereador Luiz Martins Triguete, pelo transcurso do aniversário de nascimento celebrado dia 11 de novembro, autoria Carlos Alberto Sartori. está em votação. Aprovado por todos. Grande abraço ao ex-vereador, ao nosso amigo Lino. 532, Voto de congratulação com o senhor José Maria Marconi e o Zézo Marconi, pelo transcurso do aniversário de nascimento celebrado dia 11 de novembro, autoria Carlos Alberto Sartori. está em votação. Aprovado por todos. Parabéns também ao nosso cantor de carnaval, seu Zezo. 533, Voto de congratulação com o senhor Lovelino Rogato, pelo transcurso de seu 93º aniversário de nascimento, celebrado recentemente, autoria Carlos Alberto Sartori. está em votação. Aprovado por todos. 534, Voto de congratulação com a equipe Fifobol, campeã da Copa Itapira e Futebol Master, autoria Lua Rostirola. está em votação. Não, ordem do dia, presidente. Desculpa. Desculpa. Eu fui rápido. A ordem do dia de hoje. 535, Voto de congratulação com a equipe de futebol Águas Claras, pela conquista do vice-campeonato da Copa Itapira e Futebol Master, autoria Lua Rostirola. está em votação. Aprovado por todos. 536, Voto de congratulação com a doutora Ana Lu Julieta Galli, pelo transcurso do seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de novembro, autoria Carlos Alberto Sartori. está em votação. Aprovado por todos. 537, E quero alteração da data da audiência pública sobre a PL 89/24, entrada de Itapira no consórcio intermunicipal de educação, autoria Leandro Sartori. está em votação. Aprovado por todos. Aqui, presidente, Pois não, vereador. isso aqui foi um requerimento dialogado com todos os vereadores aqui da casa, com as bancadas, onde nós alteramos a audiência pública para o dia 27, uma quarta-feira, que vai ser mais propício para as professoras, para a rede da rede pública municipal participar. Então, foi um acordo dos vereadores nas bancadas Marcou aqui. horário, vereador. Horários 9h30, presidente. Às Isso, 19h30. Então, 19h30. esse é o horário da audiência pública para discutir a adesão ou não ao CIENTE, que é esse consórcio. Obrigado. Então tá bom. 538, Voto de congratulação
com os organizadores, músicos e apoiadores do festival Perifa Vive. Autoria Leandro Sartori. Pela ordem, presidente, Pois não. ordem do dia. Vamos ver a ordem do dia de hoje, desculpa. 539. Voto de concutulação com a senhora Laura Fernandes Negrão da Molim pelo transcurso do seu 90º aniversário de nascimento, celebrado dia 9 de novembro. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. 540. Requer oficiar o senhor prefeito para que verifique a possibilidade de revisar a lei orgânica do município ou expedir ato interno para determinar o departamento pessoal do setor da prefeitura, informa o servidor público acerca de seu direito à promoção especial previsto no artigo 84, parágrafos 21 e 22 da LOME, com antecedência de 2 meses. Autoria Carlos Alberto Sartori. Ordem do dia de hoje. 541. Voto de concutulação com o senhor Ronaldo Tadeu Pereira de Souza pelo transcurso do seu aniversário de nascimento, celebrado em 28 de outubro. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. 542. Voto de concutulação com a senhora Maria Latuf pelo transcurso do seu aniversário de nascimento, celebrado em 27 de outubro. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. Passamos às indicações, a de número 437. Sugere estudos para viabilizar transporte para famílias ou crianças atendidas pela terapia ABA no Instituto Bairral de Psiquiatria. Autoria Leandro Sartori. 438. Sugere instalação de banco e cobertura no ponto de ônibus na Rua da Penha, em frente ao supermercado Penha Center. Autoria Leandro Sartori. 439. Sugere implantação de outra velocidade tipo lombada na Rua Joaquim Inácio, próximo ao Instituto Balangandã. Autoria Carlos Alberto Sartori. Pois não, vereador. Agora deu certo. Então, presidente, essa indicação, na Rua Joaquim Inácio, onde tem o Instituto de Música, e são atendidas inúmeras crianças ali, né? E eu fiquei observando lá 2 dias, no final do expediente, onde os pais vão buscar as crianças, então desce os veículos ali da Praça Bernardino, em sentido ali, a Praça Riachuelo, que corta, vai ser na avenida, né? Mas em alta velocidade. Então, os pais pediram, e eu fui lá ver 2 dias, fiquei lá observando o trânsito, e é bem perigoso mesmo. Ali acho que uma lombada, uma faixa elevada, porque é muito perigoso, ainda vai acontecer algum acidente. Aí depois que acontecer não adianta mais, porque tem um jeito, ou uma outra forma que esses motoristas não empreendam a alta velocidade, porque ali tá perigoso, viu? É um pedido não só dos professores, como dos pais dos alunos que recebem ali as aulas. Muito obrigado. O 440. Sugere implantação de ponto de ônibus coberto no bairro do Tanquinho, próximo à Igreja de Santa Cruz. Autoria Carlos Alberto Sartori. 441. Sugere a revitalização da Praça Antônio Raimundo Batista, localizada entre as ruas Pombe e Iambu, no bairro dos Prados. Autoria Carlos Alberto Sartori. 442. Sugere melhorias em estrada de acesso ao sítio 3 Ramos, no bairro Eleutério. Autoria Carlos Alberto Sartori. E o 443. Sugere pavimentação asfáltica na estrada municipal Atavante Briante, em trecho ainda não dotado de tal melhoria no bairro do Machadinho. Autoria Carlos Alberto Sartori. Todas as O senhor presidente, eu queria justificar essa também. Pois não. Essa estrada lá do bairro do Tanquinho, Atavante Briante, uma parte dela já recebeu há algum tempo a pavimentação asfáltica. Só que ali tem ainda mais 3 empresas, e também tem um comércio, uma pizzaria, e tem, no último, ela encerra lá na Fundição Magalhães. Eu tive lá na semana passada, nos dias de chuva, é uma barreira, caminhão que vai até a fundição não consegue chegar. Então é um pedido já que vem de algum tempo dos empresários que estão alocados naquele bairro e nessa estrada, de uma pavimentação asfáltica ali, porque tá difícil. Eu fui lá nos dias de chuva, não tem como. Até mesmo os funcionários, é difícil chegar lá. Então, acho que essa melhoria vai ajudar muito lá o pessoal que está instalado naquele bairro e na estrada rural Atavante Briante. Muito obrigado. Com certeza, vereador. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal, Antônio L. Nicolai e ao Toninho Bellini. Passamos aos ofícios de 826. Resposta ao requerimento 510/2024, de autoria do vereador
Leandro Henrique Sartori. É um relatório elaborado pela Secretaria de Saúde do Departamento de Vigilância Epidemiológica, vereador. Ciente e à disposição. Ofício Caixa. Informando celebração do termo de compromisso, a operação tem por finalidade a execução de captação da estação elevatória e adutora Água Bruta do Rio do Peixe, no município de Itapira. Valor repassado, R$ 29.678.576,23, tendo o município de Itapira comprometido a contrapartida, a quantia de R$ 450 mil. Assina Natália Lourenço Peripato, gerência executiva da Caixa Econômica Federal. Ciente e à disposição. O convite. É com imensa satisfação convidamos Vossa Senhoria e família para a cerimônia de inauguração do Tiro de Guerra de Itapira, seguido da formatura dos atiradores, dia 23 de novembro, às 8 horas, na Rua Coronel Francisco Vieira, 123. Convido o senhor prefeito municipal, Antônio Hélio Nicolai. Ciente e à disposição. Fica o convite também a todos os vereadores, né, para inauguração do Tiro de Guerra, então, que com certeza vai ser uma honra para todos lá receber os vereadores também. O convite, sessão solene. A Câmara Estadual de Itapira convida Vossa Excelência e dignos familiares para a sessão solene do outorga do título de cidadania itapirense e da comenda Tenente Coronel Francisco Lino Cicinta, pelos relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. Assina o presidente dessa casa, Luiz Emílio Nicolai, no dia 19 de novembro de 24, 19h30, aqui na Câmara Estadual de Itapira. Ciente também. Passamos então agora a leitura. Não tendo mais nenhum ofício e convite, a gente suspende a sessão por 10 minutos para organização da ordem do dia e já retornamos então. Está suspensa a sessão. Que refaça a chamada dos senhores vereadores. Zé Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Brisa, César Augusto, Elizabeth Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Fernandes. Vou chamar o André. Bom, a gente abre a sessão, reabre a sessão ainda no expediente, já estando organizado a matéria da ordem do dia. Tá? Eu dou por encerrado o expediente e passamos então agora na ordem do dia de hoje. Passamos, então, ao projeto de decreto 29/2024, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão ao itapirense ao ilustríssimo senhor Mirovaldo Farabello. É única discussão e votação nominal, ok? Está em única discussão o projeto. Nenhum vereador para fazer uso da palavra, está em única votação. Nominal, por favor, Luan. Favorável. Carlos Alberto Sartori, Carlos Brisa, Favorável. César Augusto, Favorável. Elizabeth Manuel, Favorável. Fábio Galvão, Favorável. Leandro Sartori, Favorável. Luan Rostirola, favorável, Luiz Hermínio Nicolai. Favorável. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma, projeto de decreto 30/2024 dispõe sobre o título de cidadão itapirense ao ilustríssimo senhor Paulo Roberto de Oliveira Preto. Da mesma forma, única discussão, única votação nominal. Está em única discussão. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em única votação. Nominal, Luan, por favor. André Siqueira, Favorável. Carlos Alberto Sartori, Favorável. Carlos Brisa, Favorável. César Augusto, Favorável. Elizabeth Manuel, Favorável. Fábio Galvão, Favorável. Leandro Sartori, Favorável. Luan Rostirola, favorável, Luiz Hermínio Nicolai. Favorável. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma, também, o projeto de decreto 31/2024 dispõe sobre a concessão de título de cidadão ao ilustríssimo senhor Paulo Adriano Dias dos Santos. Está em única votação e única discussão e única votação nominal. Está em única discussão. Nenhum vereador para fazer uso da palavra.
Está em única votação. Nominal, Luan. André Siqueira, Favorável. Carlos Alberto Sartori, Favorável. Carlos Brisa, Favorável. César Augusto, Favorável. Elizabeth Manuel, Fábio Galvão, Favorável. Leandro Sartori, Favorável. Luan Rostirola, favorável, Luiz Hermínio Nicolai. Favorável. Aprovado por unanimidade. O projeto de decreto 32 dispõe sobre a apreciação das contas do senhor prefeito municipal relativas ao exercício financeiro e econômico de 2021. Está em única discussão o projeto. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Também a votação é única e nominal. Não é nominal. Não é nominal? Ah, então, desculpe que aqui está anotado errado. Então, está nenhum vereador para fazer uso da palavra, está em única votação, aprovado por unanimidade. O projeto de lei complementar 18 de 2024 dispõe sobre a desafetação e concessão de direito real de uso de terreno pertencente ao município de Itapira, localizado no loteamento Jardim Tropical, para fins empresariais nas condições que especifica. Duas discussões, duas votações. Está em primeira discussão. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Tendo em vista a aprovação por unanimidade em primeira votação, requeiro que seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação nesta ordem do dia. Regimentar o pedido do vereador. Está em votação. Aprovado por todos. Passamos, então, à segunda votação. Está em segunda votação. Aprovado por unanimidade em primeira e segunda votações. O projeto de lei complementar 19 altera a redação do parágrafo 3º do artigo 1º, do inciso 1º do artigo 3º e do artigo 5º, todos da lei complementar 6.246, de 24 de março de 2023. Pela ordem, presidente, Pois- peço vistas. Com vistas do vereador Leandro. Projeto de lei complementar 20 de 2024 dispõe acerca da função gratificada de chefe de seção de remoção de entulhos e da outras providências. Duas discussões, duas votações. Pela Está em ordem, primeiro- novamente, presidente, peço vistas. Também com vistas do vereador Leandro. Projeto de lei complementar 21 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção econômica sob forma de ressarcimento de despesas e investimentos comprovados, isenção das taxas de alvará de funcionamento, de licença para execução de obras e parcelamento de solo urbano para a empresa MB Comércio de Materiais Hospitalares Limitada. Pela ordem, novamente, presidente, peço vistas. Também com vistas do vereador Leandro. Projeto de lei ordinária 95 denomina de Clara Lupe Guedes a ponte que dá acesso ao bairro do Córrego do Coxo. Está em primeira discussão o projeto. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Pois não. Tendo em vista a aprovação por unanimidade em primeira votação, requeiro que seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação nesta ordem do dia. É regimentar o pedido do vereador. Está em votação. Aprovado por todos. Passamos à segunda votação. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira e segunda votações. Obrigado Vou a todos justificar, os senhor vereadores. presidente. Pois não. Eu também parabenizo, né, pelo envio do projeto a esta Casa de Leis. A Clara Lupe Guedes é uma pessoa merecedora dessa homenagem. Nasceu ao lado ali, na fazenda Santa Bárbara, né, de propriedade de seus pais, Estor Lupe e Minervina Bueno de Lima Lupe. Seus irmãos, o Vitório, o Hermínio. Então, a Clara viveu e é proprietária até hoje daquela fazenda, né? Até quando teve o desvio, o desvio foi pela terra dela ali, eu acho que é uma homenagem. A Clara sempre trabalhou, ajudou muito o Asilo São Vicente, entre pessoas particulares, todo quanto a instituição, a Clara sempre era presente e é para ajudar as pessoas. Então, essa homenagem
parabenizo o prefeito que enviou, a Clara Lupe pela homenagem, que ela é uma pessoa merecedora de todas as homenagens, porque é uma pessoa que sempre estendeu a mão ao próximo. Então, deixo aqui o meu grande abraço à Clara Lupe. Muito obrigado, presidente. Da mesma forma, eu digo que na verdade, foi uma indicação que partiu ao prefeito que eu fiz, e ele acatou, e acho que a família Lupe, por tudo que fez, pela o volume de terra que ali tiveram, que hoje abriga tantos itapirenses, né? E após essa reforma, depois de tanto tempo, para quem não foi ver a ponte, o senhor mesmo, por várias vezes, os pedidos de todos, e ali teve a colaboração de todo o pessoal ali de volta, todos. Exatamente. E eu quero agradecer, obviamente, por ser uma área da Clara e por estar ali no terreno deles, uma homenagem que merece ser feita, mas também agradecer a Fazenda Mariópolis, tantas outras fazendas ali pela frente, todos os moradores que colaboraram com material e ajudaram para a construção da nova ponte, que, se Deus quiser, por um bom tempo, não trará mais problemas para todo aquele pessoal, que é uma área agrícola muito forte da nossa cidade e que dependia exclusivamente dessa passagem, dessa ponte. Então, agradeço também ao prefeito por ter acatado e vamos aguardar agora o dia para que seja marcada a inauguração. Obrigado a todos pela votação. Requerimento 437 do vereador Fábio Galvão. Questão de ordem, Pois presidente. não. Eu peço adiamento para a próxima sessão. É regimental, está em votação. Aprovado e adiado. Requerimento 450, Carlos Alberto Sartori. Requeiro que o requerimento fosse lido na íntegra, por favor. Pois não, vereador. Requeremos a Vossa Excelência ouvir o pleno plenário para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a diretoria, professores e alunos da ETEC João Maria Estevanato, na pessoa da diretora Camila Murari Matiello, pelos 15 anos de idade em nosso município. A escola foi criada pelo Decreto 54.143, em 30 de setembro de 2009, em 4 de novembro de 2009. O governador em exercício José Antônio Barros Munhoz assina o projeto de lei 3.796, que denominou da ETEC João Maria Estevanato, em homenagem ao importante empresário e cidadão itapirense. Vale ressaltar a competência dos profissionais que fazem parte dessa instituição de ensino, que completa uma década e meia de atividade esse ano. É um orgulho para Itapira poder contar com uma escola de ensino técnico gratuito em sua cidade, e ao mesmo tempo oferecer esse tipo de educação aos seus cidadãos. A qualidade do serviço da ETEC oferecido para seus alunos pode ser comprovada durante as feiras de trabalhos produzidos pelos próprios estudantes. É fato pelo noticiado na imprensa local e sucesso do referido evento. Requeremos ainda que, através do ofício de estilo e decência dos homenageados, da decisão do pleno plenário. Instalação do vereador Antônio Caia, assina o vereador Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. O requerimento 502 do vereador Fábio Galvão. Questão de ordem, presidente. Pois não. Peço adiamento para a próxima sessão. É regimental, está em votação, aprovado por todos e adiado. Questão de ordem, presidente. Pois O não. próximo é o 503 de 2024, o 507 de 2024. Os dois são de minha autoria e eu peço adiamento para a próxima sessão. Também é Requeiro. regimental, está em votação, aprovado por todos e adiado. 503 e o 507. 524, do vereador Carlos Alberto Sartori. É regimental o pedido, está em votação, aprovado por todos e adiado. Requerimento 528, vereador Leandro Sartori. Requer oficiar o SAI para que preste informações e apresente documentos acerca da obra de uma nova estação de captação que recebeu recentemente recursos na ordem de 29 milhões pelo Ministério das Cidades. Está em discussão o requerimento. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado por todos. Requerimento 530, Carlos Brisa. Pois não, vereador. Eu peço vistas.
regimental, está em votação o pedido, aprovado por todos e adiado. O 534, o vereador Luan, com vistas do presidente. Com vistas do vereador, desculpa. Requerimento 538, também Leandro Sartori, Vistas, presidente. com vistas do vereador. O 540, com o vereador Carlos Alberto Sartori, também com vistas do vereador. O Leandro já tinha explicado. O Beto está só reforçando a respeito da audiência pública, então, a respeito do consórcio lá, que foi adiado de segunda, das 18h30, para quarta-feira, dia 27, às 19h30, que seria importante a presença de todos os vereadores aqui, com certeza. Ok? Não havendo mais matérias, eu desejo aí um bom feriado a todos amanhã. Que Deus abençoe a todos. Um bom fim de semana. Aí deixar um abraço a todos os internautas, ao público que nos assistiu, vereadores, a vereadora Beth, funcionários e funcionários dessa casa. Boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.